Então hoje é um dia muito auspicioso. Então hoje é o dia do virar, desaparecimento de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quem espalhou a consciência de Krishna e o nome de Krishna para todas, para as jivas, entidades vivas, por todo o mundo. Então a gente vai ouvir de todos os Vaishnavas sobre as glórias e aos seus pés de lótus, sobre a glorificação aos Puspanjali, especialmente todos os Nitya Parikaras de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele é muito querido, a Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Ele pode satisfazer todos os desejos espirituais do coração. Chaitanya Mahaprabhu queria espalhar o Nama Sankirtan pelo mundo, especialmente na Kali Yuga. O mais elevado é Nama. Em Kali Yuga, só há uma maneira de ser liberado do mundo material, e esta maneira é o Nama Sankirtan. O Srimad Bhagavatam dá evidência disso. Então, o Nama Sankirtana é a única maneira de libertar as jivas desta Kali Yuga. Para as jivas nesta Kali Yuga serem libertas, a única maneira é por meio do Nama Sankirtana. Na Sata Yuga as pessoas costumavam meditar, mas na Kali Yuga é muito difícil meditar. Na Treta Yuga, o que elas faziam? Sacrifício de fogo e Agni. E na Dwarapa Yuga se fazia a Archana, adoração, mas na Kali Yuga, na Sata Yuga era Dhyana, meditação. Na Dwarapa Yuga é a Archana, mas na Kali Yuga, apenas pelo Harinama você pode obter o fruto da meditação. Então, o fruto da meditação do Yagna de Archana
Você pode obter tudo isso em Kali Yuga apenas pelo Harinama. Então essas são as glórias de Nama Sankirtana. Shriman Mahaprabhu, junto com todos os seus parikaras, com Gadadhara Panta, que era Dharani, Shivasa, Sarupa Damodara, Raya Ramananda, todos os parikaras foram com ele. Advaita Acharya, ele é Mahavishnu e Sadashiva. Ele é a forma combinada de Mahavishnu e Sadashiva. E Shivasa Thakura é um Bhakta. Todos os parikaras, os associados de Vaikuntha, todos se manifestaram aqui neste mundo material devido, e assim ajudaram Mahaprabhu a espalhar esse Sankirtana. Dessa maneira, Gaurahari, dessa maneira, Mahaprabhu espalhou Krishna Prima por todo mundo, Anapita Charintira. Na Kali Yuga, Shriman Mahaprabhu ele trouxe esse prema de Goloka Vrindavana e espalha esse prema aqui, mesmo as flores, os animais, os pássaros, ele está dando esse prema aqui. Então Mahaprabhu está dando esse prema a todos. E então Mahaprabhu também deixou esse mundo e Swarupa Damodara, um por um, todos os seus associados, pouco a pouco, também deixaram este mundo. E para os Gorias ficou um período de escuridão, porque todos os Vaishnavas, né, eles foram um a um abandonando o corpo. Porque Bhagavan, ele enviou de volta um a um dos seus parikaras para o mundo espiritual. Então Narottama, Shamananda, Shrivasa se manifestaram aqui, Narottama. E um a um dos parikaras também vieram para cá, outros parikaras vieram para cá. Então a escuridão que tinha sido criada começou a se dissipar. Então a natureza dessa Kali Yuga é Kali. Então quando Mahaprabhu deixou, então quando os Vaishnavas deixam este mundo, há escuridão. Então Bhaktivinoda Thakur apareceu. Então quando Mahaprabhu e os Vaishnavas deixaram esse mundo, a escuridão se instaurou, mas Mahaprabhu apareceu. Então ele destruiu toda essa filosofia Sahajiya, Sahajiya Dalan. Sahajiya Dalan é aquele que come de tudo, que faz qualquer coisa, e com a boca canta o santo nome. Então, na Kali Yuga, então,
se as pessoas ruins tinham se filtrado, né, como se estivessem no meio dos a pretexto de distribuir Krishna Prema. Então, pela Bhaktivinoda Thakura estava destruindo tudo isso. E ele orou para Bimala Devi, pela misericórdia de Bimala Devi, a consorção de Jagannatha, ele obteve o filho Bimala Prasada. Bhaktisiddhanta Sarasvati Bimala Prasada, ele manifestou o Krishna Prema de Chaitanya Mahaprabhu. Ele destruiu essa filosofia mayavada. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele mesmo, e ele também veio com seus parikaras, e os seus parikaras também apareceram neste mundo. Eles são chamados Prabhupada Tara. Gorakshora Das Babaji Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele veio com seus parikaras. E assim ele apareceu. E novamente começou a espalhar Krishna Prema por meio do Sankirtan. Então, Nitya Lila Pravista, Astotra Shati chamado Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj, e Nitya Lila Pravista, Astotra Shati chamado Bhaktivedanta Madhava Dvaita Maharaj, Nitya Lila Pravista, Astotra Shati chamado Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshas Sridhara Goswami Maharaj. Vitalila Pravista, Vishnupada Satrashat chamado Bhaktivedanta Swami Maharaj, todos os parikaras. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, todos os seus parikaras. É por isso que todo dia, pela manhã, após o Guru Astaka, a gente canta Prabhupada Astaka, Sujanada. Prabhupada é comparado com a lua, e os raios da lua são seus parikaras. Quando a luz está presente, toda a escuridão é destruída. Em sânscrito é dito: durante a Amavasya, a escuridão, você pode ver todas as estrelas no céu, mas as estrelas não são capazes de remover a escuridão. Mas, durante o Purnima, apenas uma única lua tem tanta refulgência, tanta luz. Ela dá tanta luz para a Terra. Então, da mesma maneira, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada é comparado a essa lua. E todos os seus parikaras são os raios dessa lua. Então, todos os seus parikaras são comparados aos raios da lua. Então, a especialidade de Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Bhaktivedanta Pragyana Keshava Goswami Maharaj, eles eram muito proeminentes. E hoje é o dia do desaparecimento de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Se ele não tivesse visto esse mundo, então
o Krishna Prema de Chaitanya Mahaprabhu hoje estaria escondido. Então, essa é a especialidade de Bhaktivedanta Swami Maharaja. Mesmo seu Pranama Mantra, Namo Vishnu Panaya, Krishnaya Bhutale, Shishimad Bhaktivedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nivishesha Nunavadi, Pashata Deshatarine. Então, outros discípulos de Prabhupada haviam pregado fora da Índia, mas Bhaktivedanta Swami Maharaj, o que ele fez pregando por todo mundo, ninguém fez como ele. Por quê? Nirvishesha Shunyavadi. Porque nos países ocidentais todos estavam absortos na gratificação dos sentidos. Eles não acreditam no Senhor. Eles apenas estavam absortos na gratificação dos sentidos, comendo qualquer tipo de coisa. Aqueles que nasceram na Índia, eles têm algum conhecimento, alguma discriminação, mas quem nasce nos países ocidentais não tem nenhum gyana, nenhum conhecimento. Na Índia, mesmo quem não adora Rama ou Krishna, quem está adorando semideuses, eles seguem alguma coisa. Então, na Índia, alguma coisinha eles sempre estão fazendo. Se você for para a casa de algum indiano, você vai ver alguma deidade ali. Eles vão estar adorando alguma coisa. Ainda algum semideus ou milhares de semideuses, alguma coisa eles vão estar fazendo, mas nos países ocidentais nem isso. Eles estão completamente absortos na gratificação dos sentidos. Por isso que eles são shunyavadis, eles não acreditam em Deus. Então a filosofia de Shankaracharya: eu sou o desfrutador, eu sou o Bhokta. E eles não seguem nada do Varnashana Dharma também, nenhuma regra. Se você não puder seguir o Varnashana Dharma direitinho, você não pode ir até a vida espiritual. Se não seguir o Varnashana Dharma apropriadamente, como alcançar Bhagavan? Então, primeiro você tem que seguir o Varnashana Ashra. Pelo menos em Bharatavasa, na Índia, é chamada de Rishi Bhumi. Rishi Bhumi. Todos os Santa Mahatmas e Rishis residem aqui. Onde quer que você vá, mesmo que a pessoa acredite ou não em Deus, se você for a Radha, qualquer lugar que você for em Braj, as pessoas vão estar dizendo Radha. Quer eles acreditem ou não em Deus, eles ainda assim vão estar dizendo Radha. Mas se você for nas vilas dos países ocidentais, eles vão falar alô, oi ou alô. Por isso que eles
arranjaram o WhatsApp. Mas na Índia está todo mundo falando os nomes de Deus. Então, se você nascer em Bharatabhumi, neste Bharatabhumi e não fizer bhajana, então você será muito afortunado, muito desafortunado. Porque se você nascer em Bharata e não fizer seu bhajana, nós devemos dar misericórdia para os outros, levar as pessoas até o caminho de Bhagavan. Hoje em dia é fácil pregar nos países ocidentais, mas na época que Swami Maharaj pregou, era tão difícil pregar nos países ocidentais. Muitos devotos se sacrificaram para isso, especialmente na Rússia. Muitos devotos foram para a cadeia. Não é tão fácil assim, não. Hoje em dia a gente está viajando sem tanta dificuldade. Ainda é difícil pregar nos países ocidentais. A gente faz um katha aqui, muita gente vem, mas para coletar mesmo 10 pessoas, para conseguir reunir mesmo 10 pessoas, é difícil nos países ocidentais. Então, reunir pessoas em um local e falar Harikatha nos países ocidentais é algo muito difícil. Reunir 10 pessoas nos países ocidentais para pregar não é fácil, não. E você ainda, mesmo assim, ainda tem que dar uma praçada muito opulenta. Aqui a gente serve um kitri, um arroz e dal e tá bom. Mas nos países ocidentais, mesmo a gente oferecendo um banquete, ainda assim eles não querem vir para a consciência de Krishna. É muito, muito difícil pregar nos países ocidentais. Eu estou dizendo isso porque Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada disse que trazer uma diva até Bhagavan, levar uma diva até a consciência de Krishna, você tem que dar 500 galões de sangue. Quantos galões de sangue você tem no seu corpo? Então, quantos litros de sangue há no corpo humano? Como 5 de 5 a 6. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati fala que para atrair uma pessoa até a consciência de Krishna, você tem que dar 500 litros de sangue. E mesmo assim, pode ser que eles não chegam à consciência de Krishna e ainda vão embora. Então, pregar nos países ocidentais não é tão fácil. Você tem que trabalhar tão duro para trazer uma pessoa à consciência de Krishna. E ainda assim, alguns vão para Karma Jnana e vão fazer Jnana, Vishesha Marga, vão para Bhakti Marga. Obter essa filosofia Gaudiya e pregar não é tão fácil.
Então, nesses países ocidentais, fazer bhajana é muito, muito difícil. Então, por isso que é Nirvishesha Shunyavadi. Por isso que o pranama mantra de Swami Maharaj é Nirvishesha Shunyavadi. Ele trabalhou tão duro para espalhar essa consciência de Krishna. É por isso que Gurudeva costumava dizer, Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele espalhou o prema de Mahaprabhu e o Sankirtana. Então ele é o Sakshat Avatar de Nama Sankirtana. De outra maneira, ele não seria capaz de espalhar isso. Ele recebeu a Shakti de Nama Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu e deu isso a todos. Mahaprabhu, ele disse, eu não posso dar essa Shakti. Não é possível. Mahaprabhu falou, perdão, se eu não der essa Shakti, não será possível fazer essa pregação. Essa potência pura, essa pregação pura. Então Mahaprabhu se manifestou no coração de Bhaktivedanta Swami Maharaj. Ele foi aos países ocidentais com 67 anos. E em 10 anos, ele fez toda essa pregação por todo mundo. E ele também costumava dançar e fazia todos os devotos dançarem. Vocês podem ver isso no YouTube. Ele com um gongo na mão, dançando. E milhares de devotos ocidentais estavam lá com roupas açafroadas e cabelo raspado. Até o cabelo eles rasparam. E eles começaram a usar dhoti. Aqui nem na Índia as pessoas não querem usar mais kurta e dhoti. Mas vejam, os ocidentais estão usando essa belíssima tilaka. Vejam, os ocidentais têm eles são muito corpulentos. E eles com essa tilaka na face, eles parecem com o Parikar de Mahaprabhu. Eles parecem tão belos. E ele tinha 70 anos. E ele dançava durante o Ratha Yatra. Ele estabeleceu esse sistema do Ratha Yatra pelo mundo. E ele mesmo dançava nessa idade avançada. Eu, no meu coração, tenho tanto estímulo. Ao ver isso, eu fico muito, muito estimulado. Como Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Veja. Você pode ver isso no YouTube, especialmente durante o Ratha Yatra. Milhares de pessoas iam lá. Jagannatha Puri apareceu nos países ocidentais. Milhares e milhares de ocidentais. Os devotos estavam dançando. E também eles mantinham a Sika. Aqui na Índia eles têm
vergonha de usar tilaka e shika. Eles ficam dizendo, nós somos hindus. Eles abrem a boca para falar que são hindus, mas não são hindus de verdade. De acordo com a cultura hindu, você deve usar tilaka, shika, canta e mala. Não é só da boca para fora, não. Vocês estão dizendo que são hindus, mas vocês são mesmo hindus? Vocês são Sanatana? Apenas por falar, vocês não vão ficar Sanatana. Não vão se tornar Sanatana, vocês devem seguir. Vocês não têm Sika, mas vejam, nos países ocidentais eles têm essa belíssima tilaka na testa e em volta do pescoço eles têm tulasi mala. E com os braços para cima eles estão dançando. Então, essa é a especialidade de Srila Swami Prabhupada. Ele apareceu numa família Vaishnava em Calcutá. Se você observar a história da vida dele, é tão belo. Você deve ler repetidas vezes. Se você não ouvir sobre a história da vida dos Vaishnavas, como você vai seguir Bhakti Marga? Então, quão humilde. Quando ele estava fazendo a sua lila de Grihastha, enquanto eles estavam fazendo sua lila de Grihastha, ele era como um homem de negócios. Ele era chamado de Amai Babu. Todos o chamavam de Amai Babu. Ele era muito educado, muito erudito. Babu é alguém que tem muita riqueza. E ele também era muito erudito. E aquele que é muito erudito também era chamado de Babu na Bengala. Então todos o chamavam de Abai Charan Babu. É por isso que, quando a Gaudiya Vedanta Madhya se manifestou, Prabhupada foi um dos membros. Dentre os 4 membros, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj estabeleceu a Gaudiya Vedanta Samhita. E Abai Charana, ele era muito religioso. E todas as instituições o convidavam. Ele era ele era o melhor organizador, porque o melhor organizador é o melhor pregador. Então, ele costumava organizar grandes programas e convidar os panditas, os eruditos. Mas ele era humilde. Ele não ia até a frente. Mas ele organizava todos esses grandes programas. Mas ele era humilde. Vou falar sobre um Katha. Ele tinha organizado um programa muito grande. E ele convidou todas as pessoas renomadas. Então havia um que era muito famoso, Navendra Thakura. Ele o convidou.
E muitos panditas vieram e falaram muito. E esse Navin Thakur, ele era muito popular e famoso na Bengala. Na Bengala, há duas pessoas muito famosas. Vivekananda Swami. Ele também é muito conhecido na Bengala. Os sadhus são chamados de Babaji, mas na Bengala eles são chamados de Swamiji. E esse Ravindranath Thakura, enfim, essa personalidade, até hoje, nos colégios, se você falar um pouquinho sobre ele, então se você falar um pouquinho contra Vivekananda ou Navendrananda e na Bengala até hoje, nas escolas, eles vão acabar com você. Então, ele convidou esse Navendra Thakura e todos os panditas vieram. Então, Navendra Thakura ele convidou a Bhaicharana para falar. Então, ele tinha feito desse Navendra Thakura a pessoa que ia chamar as pessoas para falar. Então, ele foi lá e chamou a Bhaicharana para falar. E aí ele falou: eu ouvi de todos. Então ele bateu muitas palmas. Depois desse Navendrananda Thakura, quando a Bhaicharana acabou, ele falou: ele foi o melhor orador, e bateu palmas. Se você for para os países ocidentais e pregar, a polaridade de Bharata Bhumi vai crescer. Então, não fui eu que falei, não foi Navendra Thakura que falou. Se você for pregar nos países ocidentais, Bharata vai ficar famosa. Então, em Mayapur, então naquela época a Índia estava sob a colonização dos ingleses. Depois a Índia conseguiu a independência dos ingleses. E ele também se envolveu nisso, nessa luta pela independência. Havia muitos grupos políticos acontecendo. E a Bhaicharana também. Ele também participou disso. Mas quando ele se rendeu aos pés de Lord Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, e após o Navadvipa Parikrama, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, na presença de todos os seus discípulos, e todos os discípulos estavam ali sentados na presença de Bhaktisiddhanta Prabhupada, Bhakti Charanga, Goswami Maharaja, era muito erudito. E durante a época de Prabhupada,
e Bhakti Irdai e Pano Goswami Maharaj. Todos eles eram pregadores incríveis. Esse Bhakti Irdai Goswami Maharaj, em 5 ou 6 dias, aprendeu alemão. E inclusive falou em alemão, pregou em alemão. Ele falou sua aula em alemão. Alemão é um idioma difícil, muito difícil de entender. Perdão, muito difícil de aprender. Para a família real, na frente da família real, ele falou em alemão. Então, esse era o discípulo de Prabhupada. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele apontou o seu dedo e falou: Ei, Abhay Charana, vá para os países ocidentais e prega. E aí a Chaitanya Mahaprabhu Vani será espalhada por todo mundo. Abhay Charana ficou pensando, tem tantos discípulos grandiosos de Prabhupada aqui, e eu sou muito pequenininha aqui. Eu sou aqui como um vagalume em frente a grandes sóis. Então, porque quando o Bhakti está presente, a pessoa é muito humilde, então ele se sentiu muito humilde. E o tempo passou e Bhaktisiddhanta Prabhupada também deixou esse mundo. E ele também abriu essa indústria farmacêutica da Bengal Chemical, que também faliu. Então, quando o Bhagavan dá sua misericórdia para alguém, Krishna tira toda a riqueza dessa pessoa, pouco a pouco. Essa é a misericórdia de Bhagavan. Ele tira toda a Shakti, tira tudo de você. Então a sua fábrica faliu. Então ele não tinha muito dinheiro mais. Na Bhagavad Gita, havia um Bhagavad Gita na casa dele. O que a esposa dele fez? Ela foi numa loja, tipo um sebo, no sebo. E o que ela fez? Ela vendeu a Bhagavad Gita dele para esse sebo. E aí Swami Maharaj perguntou: cadê o meu livro da Bhagavad Gita, meu manuscrito do Bhagavad Gita? E ele falou: ela falou. Aí ela falou: eu vendi ali para um sebo. E aí ele falou para ela: você tem que abandonar o chá. Ela falou: não, eu não quero abandonar o chá. Ele falou: você prefere o chá ou eu? Aí ela falou: não, eu não vou abandonar o chá. Ele falou: tá bom, então continue tomando o chá e eu vou embora. Então ele foi embora, foi para Allahabad. E após Allahabad ele foi a Mathura. Em Mathura ao Bengali Gata. Então, o Bengali Gata é onde o próprio Chaitanya Mahaprabhu se banhou no Jamuna. Então, todos os Brajavasis
É porque os Vrajavas sabiam que Chaitanya Mahaprabhu é um Bengali, por isso que eles chamaram ali de Bengali Ghat, esse local onde Chaitanya Mahaprabhu se banhou. Então, Swami Maharaj foi até lá, alugou um quarto e começou a morar ali. E aí, certo dia, Srila Narayana Goswami Maharaj estava caminhando pela manhã em Mathura e começou a cantar, a caminhar do Vishangata até o Bengali Ghat. E então ele viu a Bai Charana e falou: "Ei, Prabhu, o que você está fazendo aqui?" Então ele perguntou: "O que você está fazendo aqui?" E aí ele foi lá, ele explicou tudo para Gurudeva, o que tinha acontecido na vida dele. E aí Gurudeva falou: "Por que você não vem para o templo com a gente?" Ele falou: "Não, eu não irei para o templo, não. Especialmente eu estou já idoso. E é mais difícil ficar no templo na velhice, porque você precisa de água. Você precisa de água quente. Se você viver no templo, quem é que vai aquecer água para você? Agora tem água quente, né? Você tem essas facilidades, mas naquela época não tinha essa facilidade. Era tão escuro. Era tão escuro dentro do templo. As pessoas achavam que esses bengalis estão aí nesse tempo fazendo bhajan negra, tantras. Então ninguém ia no templo. Isso era antes uma dharmashala, antes de ser um templo. Era muito escuro. Então ninguém queria ficar ali no templo. Então Gurudeva disse: venha e fique no nosso templo. Você não precisa fazer nada, não. Eu vou arranjar tudo para você. Eu mesmo vou lavar suas roupas e cozinhar, fazer tudo que for necessário. Mas ainda assim, Swami Maharaj falou que não. Então houve esse kata de Sesha Prabhu, que no último dia, cedo pela manhã, Gurudeva foi para Bengali Gata e disse: "Ei, Prabhu, venha comigo." Ele colocou todos os pertences dele na rickshaw. Ele não tinha muitos pertences, não. Apenas um pouquinho de doce. Ele tinha assim poucas peças de roupa. E o Gurudeva colocou tudo na rickshaw, as coisas dele, e falou: "Vem." Ele falou: "Você pode só editar minha Bhagavata Patrika, a minha revista em Hindi, não precisa fazer mais nada. Então venha para o templo com a gente." Essa é a maior glorificação de Gurudeva, porque Gurudeva o levou para o templo. E ele ficou no mesmo quarto que eu costumava ficar. Naquele mesmo quarto onde eu ficava, ele ficava lá e ninguém o perturbava. Ele fazia seu bhajana e traduzia. Ele começou a editar essa Hindi Bhagavata Patrika. Então, alguns meses após isso, Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj foi até Mathura. E ele também falou para Swami Maharaj: "Ei, tome sannyasa. Não tem nada para você neste mundo material." E nos Shastras é dito que
Você está sozinho agora. Então, que apego que você tem? Abandone o apego a este mundo material. Quem que vai tomar sannyasa? Quem vai tomar sannyasa? Quem pode ser sannyasa? Quem pode ser um sadhu? Ele falou, você não tem mais ninguém. Qual que é o propósito da vida? É tomar sannyasa. Até que você tome sannyasa. Se você não receber o sannyasa mantra, como você vai obter Gopi Bhava? Mas ainda assim ele não queria tomar sannyasa. E havia um Então ele falou, havia um senhor chamado Sanatana Prabhu. Ele falou, se Sanatana Prabhu tomar sannyasa, eu tomo. Então ambos tomaram sannyasa ao mesmo tempo. Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj deu a ambos sannyasa. E Gurudeva. Então todo tipo de parafernália necessária, danda, roupas, Gurudeva arranjou tudo. Então, as pessoas dizem, um Brahmana de Mathura que deu sannyasa. Mas Brahmana pode dar sannyasa? Não. Brahmana não pode dar sannyasa. Quem pode dar sannyasa é outro sannyasa. Quem pode dar sannyasa é um sannyasi. Eu fui até um local em Brasil. E eu perguntei, você sabe, Swami Maharaj, quem que deu sannyasa para ele? Quem deu sannyasa para ele? E aí ele falou, amanhã eu te respondo. Aí ele chegou no dia seguinte e falou, foi um Brahmana de Mathura que deu sannyasa para Prabhupada. Eles sabem, mas eles não falam. Então ele aceitou o sannyasa. E após aceitar sannyasa, o nome dele de sannyasa foi Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então ele foi para Jhansi. Então ele foi fazer pregação em Jhansi. E a deidade dele, a Vigraha dele que ele trouxe de Jhansi, ficou em Mathura. Então a deidade adorava de Bhaktivedanta Swami Maharaj. Em Mathura havia Radha e Krishna. Então hoje em dia tem Radha Krishna e um Chaitanya Mahaprabhu de Madeira. Então no templo de Mathura há Chaitanya Mahaprabhu. Hoje em dia tem Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. Mas naquela época naquela época não tinha e foi trazida a Mahaprabhu de Swami Maharaj. Então, ele fez esse pratyar. Ele começou a pregar.
E aí ele foi ele pensou, não, eu não consegui, eu vou fazer bhajana. Ele tentou pregar, teve dificuldade, então ele falou, vou fazer bhajana. Aí ele foi para Mathura. Perdão, ele foi para o Radha Damodara e começou a traduzir a Bhagavad Gita. Gurudeva Narayana Goswami Maharaj tinha tanto amor e afeição por ele. Ele dizia, eu costumava ir a Vrindavana, me sentar com ele e ambos discutiam a Harikatha. Prabhupada costumava fazer chapati. Então, um abria o chapati e o outro colocava na chapa. E assim, a gente oferecia takuraji. Não tinha sabji, apenas um picles de limão. É muito gostoso. De tamarindo. Então tá falando o picles de tamarindo, ele comia com picles de tamarindo. Em Mathura, Pramananda Prabhu costumava preparar esse picles. Colocava óleo de mostarda. Então era esse picles com óleo de mostarda. Só de falar, eu fico com água na boca. Mas está na época de Kartika. Né? Mas na época de Kartika a gente não pode comer isso. Então falou agora que cherries. Então eles estão falando aqui do que é o picles. E falou que, enfim, depois eu vou perguntar o que é o sabor do picles. Então ele foi para o Ocidente no navio de Aladuta e enfrentou tantas dificuldades. Ele foi num navio cargueiro. Então ele foi nesse navio cargueiro e levou 2 meses até chegar nos Estados Unidos. Ele foi nesse de Aladuta. Então o navio era... E ele fez durante sua viagem, ele escreveu belíssimas orações em Bengali. Então a sua vida é tão bela, há tantos sacrifícios, tanta dificuldade ele passou. Então primeiro ele parou em Boston. E era tão difícil pregar lá. Não, então peraí. Boston foi o primeiro lugar onde ele botou onde o navio primeiro parou. Mas ele foi levado para outro local onde ele ficou. Ele ficou na casa de uma pessoa. Ele ficou na casa de outras pessoas, mas era muito difícil pregar.
esse Mahapurush encontrou tanta dificuldade para pregar. Então, por um ano, ele tentou pregar, mas não era bem sucedido. E ele pensou, talvez não seja desejo de Bhagavan que eu pregue. Então, ele foi para Nova York. Então, ele foi para Nova York e foi até o parque Tompkins Square. E ele foi até lá e fez um Sankirtana. E naquele momento, alguns hippies foram até lá. E os hippies tinham cabelo comprido, dreadlocks. E eles costumavam a fumar, usar drogas, cigarros. Eles fumavam maconha, vários tipos de intoxicações. Eles nem entendiam o que Swamiji estava falando, mas eles começavam a dançar. A gente pode ver até a Shamarani lá no vídeo, dançando. Ainda que eles usassem intoxicação, eles nem sabiam o que Swami Maharaj estava falando, nem entendiam, mas ainda assim estavam ali dançando. Então a misericórdia de Bhagavan, ela eles não eram mulheres e rapazes ordinários, não. Eles vinham vindo de famílias muito ricas, eram muito educados. Eram ricos e educados. Mas ainda assim, eles se renderam aos pés de lótus de Swami Maharaj. E agora eles ficaram felizes. Então esse é o Kripa de Swami Maharaj. Essa é a Kripa, a misericórdia. Swami Shamarani Didi, Padmanabha Maharaj, Bhakswarupa Maharaj. Eles se abrigaram. Eles abriram um centro, uma instituição chamada ISKCON. E em um período muito curto eles abriram muitos templos. E o Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam e a Bhagavad Gita, ele os traduziu. E todos se juntaram à pregação. Os discípulos vinham e perguntavam: "Ei, Gurudeva, qual é o nosso serviço?" E ele costumava falar: "A distribuição de livro é o meu melhor serviço."
Então todos começaram a distribuir livros. Então os devotos carregavam tantos livros nas costas. Então em todo local ele começou a fazer distribuição de livros. Isso é chamado de Brihad Meridanga. Em Bharatavasi, eles deram algumas. Aqui eles dão algumas rúpias, mas nos países ocidentais você não consegue nenhuma contribuição, nenhum dinheiro. Quando eu saía para coletar imaturo, as pessoas davam um pouquinho de rúpia, mas nos países ocidentais não é assim, não. Você não pode sair coletando por aí. Então eles começaram a distribuir livros. E ele fez a pregação não apenas em uma língua, mas em todos os idiomas. A Bhagavad Gita foi traduzida em todos os idiomas. Até no muçulmano. Então ele fez no idioma árabe, né? Então ele até em chinês, russo, não tem língua que a Bhagavad Gita não, e seus livros não tenham sido traduzidos. Ele fez essa pregação tão maravilhosa. O Gurudeva costumava escrever para ele. E Swami Maharaj costumava responder suas cartas. Eu vi tantas cartas de Gurudeva e Swami Maharaj. Certa vez um devoto da ISKCON veio. Estava conversando com o Gurudeva. E eles falaram: nós queremos ler essas cartas. Então eles foram e pegaram essas cartas e destruíram ela, mas sobraram ainda algumas. E Gurudeva costumava enviar cartas. E esse doce pera de matura, deidades, Miridanga, ele costumava enviar tudo para os Estados Unidos, para Swami Maharaj. Tem o livro Meu Siksha Guru e Priyabandhu. Gurudeva escreveu esse livro. Então ele tinha esse relacionamento tão próximo entre eles. Então agora a gente vai fazer o Puspanjali. E vou tentar saber aqui qual é o sabor do picles. E que a tradutora estava confusa e eles falaram várias coisas. Eu vou ver aqui qual que. Só um momento.
não ficou muito claro aqui, o pessoal ainda... A Tarune Gopi acha que é tamarindo, mas a Radha Kandidit falou que é outra coisa, e então é alguma coisa parecida com tamarindo, mas que parece que não é exatamente tamarindo, que é o pix que eles comiam juntos lá quando o Swami Maharaj estava no Radha Damodara e Gurudeva ia visitar ele lá.